Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estudaremos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que todos os professores e alunos tirem o máximo proveito dessa lição. Lição de número 7, data 18 de novembro de 2012. Ok? O tema da lição é Paulo e a sua missão entre os gentios. O texto áureo da lição nos fala: para o que, digo a verdade, em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. A verdade aplicada nos fala: o anunciador das boas novas deve estar preparado para ser uma luz na vida daqueles que ainda estão em trevas. Introdução. Professor ou professora, aqui vamos ensinar aspectos da obra missionária de Paulo que são essenciais para o serviço cristão. Tão apóstolo quanto os. Na época em que Paulo ministrava, surgiram algumas calúnias contra ele, principalmente na igreja em Corinto, pois muitos não o consideravam apóstolo, simplesmente pelo fato de ele não ter convivido com Jesus. Porém, Paulo recebeu um chamado do mesmo molde dos outros apóstolos. O seu chamado foi feito direto por Jesus. Tópico número 1. Pregador e apóstolo. Ponto 1. Apóstolo, um ministro de Cristo. No seu volume de trabalho, para você exemplificar melhor essa afirmação, com a seguinte referência, 2 Coríntios 11, 23. Nela, Paulo fala contra aqueles que contestavam seu ministério apostólico, apresentando o seu volume de trabalho, que sobrepujava ao de qualquer outro de sua época. Diáconos. Essa palavra quer dizer basicamente servo ou aquele que serve. O ministro, nesse caso, é o que serve a palavra revelada de Deus ao povo. Porém, desde o início, que a palavra diáconos é usada para designar o que serve ao povo na hora de partir do pão, que era um trabalho social e equivale hoje à nossa Santa Ceia. 1.2. Pregador da palavra de Cristo. Carta aos Romanos. Paulo pegou o plano da salvação e esmiuçou nessa carta com a linguagem própria que os romanos conheciam. Essa é a tarefa dos ministros hoje, esmiuçar a mensagem em uma linguagem que o povo entende. Pena que alguns pregadores usam o púlpito para falarem bonito, a fim de mostrarem que tem boa oratória. A carta aos Romanos é considerada por muitos eruditos como o evangelho perfeito. 1.3. A palavra de Cristo, nele faz a diferença. Importância do seu papel. Paulo sabia que aquela obra era pioneira no mundo gentílico e sabia do tipo de referencial que se tornara. Por isso, ele chama a responsabilidade para si e convida. Conhecer o nosso papel no reino, ou seja, para qual obra específica fomos chamados. É importante caminhar na obra de Deus com objetivo e projeto. Tópico número 2. Doutor na fé. Você pode explicar que Paulo
Era mestre nas coisas relacionadas à fé, que produz a salvação, e não nas coisas relacionadas à religião. No tópico número 2.1, Paulo, um especialista na fé salvadora. Insuficientes para executar a salvação. Um dos textos que mostra isso é Jeremias 11:15. E outro é o que diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esses e muitos outros textos expressam que a salvação não é alcançada por obras da lei, mas ela vem pela fé e pela obediência à voz do Senhor. No tópico 2.2, Paulo expõe a fé com base firme. Mundo helênico. Era o mundo grego dominado pelas ideias das diversas escolas filosóficas e pelo culto ao corpo humano. Sofismas é uma mentira propositalmente maquiada por alguns argumentos verdadeiros para que possa parecer real. Loucura para os gregos. Isso porque os gregos eram extremamente racionais e para eles era louca utópia alguém ressuscitar dos mortos. Escândalo para os judeus. Para os judeus era um escândalo alguém aparecer dizendo ser Deus ou ser filho de Deus. Eles até tapavam os ouvidos e apredejavam, como fizeram com Estevão. No tópico 2.3, Paulo explica a razão do seu método. Inclinação doentia em crenças. No Brasil, o que mais atrai as pessoas são os métodos religiosos obscuros. Tudo que mexe com o sobrenatural atrai as pessoas. Nossa nação é muito supersticiosa. Não conduzem a paz com Deus. Existem algumas religiões, inclusive, que fazem mal às pessoas. Religiosos que fazem trabalhos rituais para destruir a vida de alguém. A comunidade helênica dos crentes são judeus de origem grega que se converteram ao cristianismo. Para eles, Paulo usava alguns elementos da filosofia para que entendessem. Tópico número 3, doutor na verdade. Proselitistas trabalhavam na conversão de pessoas ao judaísmo. Circuncisão consiste em cortar a pele do prepúcio da glande do pênis. Essa prática era feita aos recém-nascidos ao 8º dia. Porém, quando alguém se convertia ao judaísmo, sendo já adulto, deveria também ser circuncidado, e convém lembrar que naquela época não existia anestesia. Tópico 3.1, advogados dos gentios. Ensinar paralelamente. Os indivíduos que subiram da Judéia pensavam que o Evangelho era uma mensagem particular do judaísmo, por ter iniciado em Jerusalém entre os judeus. Por isso, há necessidade de doutrina nas igrejas, pois aqueles indivíduos talvez tivessem uma boa intenção. Estavam agindo errado. O Evangelho é uma mensagem para o mundo. Quem a defenderá? A defesa na obra de Deus se chama apologia da fé. E aqueles que fazem essa apologia são os apologistas. Para ser um apologista, é necessário conhecer a Bíblia, ter argumentos, ser ousado, não ter do que se envergonhar e, principalmente, ter intimidade com Deus. Porém, se alguém ainda não preenche todos esses requisitos e mesmo assim quiser defender a obra de Deus de coração sincero, então o Senhor o honrará. Tópico 3.2, a primeira assembleia. Esse foi o primeiro concílio para decidir os pontos fundamentais da fé.
no que diz respeito à prática da fé cristã. Foram realizados diversos outros bem depois deste, quando a igreja já estava sediada em Roma. Outros concílios: Nicéia em 325 d.C., Constantinopla em 381 d.C., Éfeso em 432 d.C. e muitos outros. Tópico 3.3: Anunciando uma nova disposição. Parecia uma cisão no judaísmo. Cisão é divisão ou corte. Seria uma divisão no judaísmo, saindo uma nova religião. Ratificar significa confirmar. Ensine que o Concílio de Jerusalém serviu para confirmar aquilo que já estava sendo ensinado por Cristo. Jesus queria uma igreja que transmitisse a mensagem do Evangelho e não práticas religiosas legalistas. Conclusão: adereços da lei. Adereços são enfeites simbólicos no conteúdo principal, a lei. É cheia desses enfeites. Já a mensagem do Evangelho é simples e Paulo entendeu isso e buscou ensinar o povo. Paulo sabia que para aquela mensagem chegar aos confins da terra, ela teria que estar desvinculada de práticas ritualísticas. Até hoje, quando se prega esse evangelho na obra missionária, é passado a mensagem pura e simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A todos vocês, boa aula.